Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Então, dando sequência aqui nessa tarde, essa série de mensagens, então da quarta mensagem agora, eu tinha planejado para gravar 6, vai ser bem difícil, eu acho, muito difícil, pelo tempo. As mensagens agora estão sendo mais longas, porque o Senhor assim nos orientou. Então, é muito difícil chegar, cada meu horário aqui, né? Chegar até a sexta, mas vamos entregar a quarta. Isaías 52, 1 a 9. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Parte 2, porque nós já entregamos uma palavra dessa aí, alguma altura no canal aí, pessoal. Isaías 52, eu nem abri aqui ainda, estou aqui em Amós ainda, a mensagem do segundo, mas é fácil aqui, Isaías aqui, ó. 52 é facinho, é só pegar Jeremias, e aí Jeremias passa para Isaías 52. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, que nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode do pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa de Sião, porque assim diz o Senhor, sem dinheiro, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, Deus, o meu povo não em tempos passados desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Síria sem razão oprimiu. E agora, o que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá o Senhor mesmo o que falo, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, os que fazem ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai, cantando, exultai, juntamente deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, reviu a Jerusalém. De que maneira essa palavra do Senhor chegou a você nessa tarde? Você sabia que Deus te vê como um anunciador de boas novas? Você sabia disso? É isso aí. Você é um cristão? Deus converteu a Jesus, o Evangelho? Então o Senhor te vê como um anunciador de boas novas, tá? Faz alguns anos, por causa da nossa conta na agência do Banco do Brasil aqui, no bairro da Glória, Vila Velha, Espírito Santo, nasceu uma amizade com um dos funcionários de trabalho, primeiro pavimento da referida agência bancária. Do nada começou a me chamar de vascaíno, que seria torcedor do de Regatas Vasco da Gama, Rio de Janeiro. E para lhe ser simpático, eu retribuía a gentileza, já que não sabemos o nome um do outro, pelo menos eu não sei o nome dele. Eu também passei a lhe chamar de vascaíno, e ele costumava, nos dias úteis, passar aqui em frente ao meu serviço, de manhã e à tarde, sempre aquela brincadeira, vascaíno para lá, vascaíno para cá. Só que faz algumas semanas que não tenho visto esse cidadão passar por aqui, mas continuo trabalhando ali na mesma agência bancária, pois sempre que passo lá pelo caixa eletrônico, ele se encontra nesse local, a maioria das vezes. Hoje eu estava aqui em frente ao portão e me veio então um entendimento que assim que ocorrer algo relacionado à minha vida, através dessa agência bancária, esse cidadão poderá ser o anunciador de boas novas, pois ele é o único funcionário daquela agência bancária que conhece o meu endereço de trabalho. E você entende o significado dessa expressão? O anunciador de boas novas, você entende? Então, pessoal, é assim, é dessa maneira. As mensagens da palavra de Deus, a maioria, boa parte, né? Deus ultimamente tem me dado mensagem também diferente, às vezes
Quando eu acordo de madrugada, o Senhor me dá o tema. Às vezes eu vou ler a palavra e eu começo a ler e vejo que ele tem uma mensagem. Mas até um tempo atrás, até mais recente, a maioria dela era dessa maneira. Experiência vivida aqui no trabalho. Mas Deus vai variando, né? Deus eu gosto de falar da multiforme graça de Deus, né? São muitas formas da graça de Jesus em nossas vidas. Então, o que é o tema? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Parte 2. Isaías, o profeta, que é chamado de profeta messiânico, né? Porque é o profeta que você vai encontrar que mais fala de Jesus, do Messias prometido para Israel. Ele é um profeta messiânico. Você vai encontrar em Isaías muitas revelações, muitas profecias aqui a respeito de Jesus. Aqui nesse texto ele fala, no 52, desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Aqui está falando, primeiramente, pessoal, falando de Israel, né? Certo? Jerusalém, cidade santa, né? Mas Deus chamou minha atenção, não hoje, só já há algum tempo, quando eu li esse texto, porque eu gosto de falar que ali nos Evangelhos de Jesus, quando você vê Jesus repetindo uma expressão, a palavra, é porque ele queria dar ênfase a alguma coisa. E às vezes no Velho Testamento também os profetas utilizam esse recurso de repetir uma palavra. Ele fala, desperta, desperta. E o Senhor me deu o entendimento assim, ainda que essa palavra aqui, primeiramente, está claro aqui que está falando para Israel, né? Quando ele fala Sião, quando ele fala Jerusalém, né? Então ele está falando aqui, o tema aqui, o assunto principal aqui está falando sobre o povo de Israel, pessoal, certo? Mas essa palavra desperta, desperta, Deus me deu um entendimento aplicando para nós, porque nós sabemos que o Velho Testamento é para Israel praticamente, mas nós tiramos aplicações para nós, né? O ensino, a doutrina para a igreja está no Novo Testamento, né? O Evangelho de Jesus e principalmente as epístolas, né? As cartas de Paulo, Pedro, João, que é a doutrina que nós devemos seguir. Mas o Velho Testamento muitas vezes nos traz ensinos, nos traz colocações aqui que tem aplicação para nós, como igreja de Jesus, né? A própria palavra diz que tudo que foi ensino, tudo que foi escrito na Escritura é para o nosso ensino. Toda palavra, ela é apta para nos ensinar, para nos dar vida. Paulo falou sobre isso, né? E tudo que está é para o nosso ensino, nossa edificação, correto? Quando ele fala desperta, desperta, o Senhor falou no meu coração que é o seguinte, 2 desperta aqui. Volta a falar, primeiro para Jerusalém, mas também aplicação para nós como igreja, né? Nós somos Israel de Deus, certo? Jerusalém, Israel, o povo de Deus, e hoje o Israel de Deus somos nós, igreja, isso você entende, né? Então quando ele fala desperta, desperta, o primeiro despertar na vida de todo cristão que deveria ser, é o despertar para a salvação. A coisa mais importante que eu vejo que muita gente não entendeu bem ainda, eu falo muita gente, quando eu falo diante de pessoas que eu conheço, que a coisa mais importante na vida do cristão, a primeira coisa é a salvação. E eu tenho falado e vou repetir nos vídeos que muita gente pensa que é salvo e não é, pessoal. Pessoal, a salvação não é coisa muito fácil, não. A salvação não é coisa muito simples, não. Se você observar, eu não digo nem as cartas de Paulo, Pedro, João, não. Os ensinos de Jesus, o Evangelho, eu costumo falar, eu vou repetir vários seus livros aqui, que se alguém quer ser salvo, que é o nome do livro da vida, se alguém quer entrar na cidade de Jerusalém pelas portas, na cidade iluminada, onde andar em rua de ouro, cristal, beber água cristalina do rio, tomar daquele fruto, é simples, não é difícil. Simples.
É só ouvir os ensinos de Jesus, Novo Testamento, os 4 evangelhos, e muitas vezes até repetido, você vai ver uma história. Mateus, Marcos, Lucas, você vai ter uma história. Marcos, Lucas e João, você vai ver, às vezes, tem história nos 4 evangelhos, geralmente em 3 evangelhos, a mesma história, falada por uma visão, porque cada evangelista tem uma visão. Um evangelista, Mateus, ele fala Jesus como rei. O Marcos fala Jesus como servo. Lucas fala Jesus como filho do homem. E João, ele entrega Jesus como filho de Deus. Cada evangelista tem uma visão. Então você vai encontrar as parábolas, o ensino, às vezes uma certa diferença por isso, pela visão dele. Cada um tem uma visão dos evangelhos, certo? Mas se alguém deseja alcançar a salvação de Deus eterna, viver na presença do Senhor, é só ouvir, ler. Não é difícil ler. Eu falei que eu estou lendo muita palavra esses dias para a glória de Deus, eu preciso ler mais. Ler os evangelhos e guardar o ensinamento de Jesus, só isso. Está salvo. Simples assim. Então não é muito simples assim. Eu estou falando simples que muita gente não consegue nem ler. Pessoal, tem muito crente que não lê a Bíblia. Tem a Bíblia lá na prateleira, tem empoeirada. Tá? Muita gente, quando lê, alguém lembra, é aquela coisa igual de oração, 3, 4 minutos, já vai dormir, tchau. Então, o crente, aquele que quer alcançar a vida eterna, ele tem que ler, tem que conhecer bem a Bíblia. E para entrar no céu, precisa guardar os ensinos de Jesus Cristo. Os ensinos dos evangelhos. E não é fácil. Eu estou falando por experiência. Quando eu estou começando eu tenho lido muito a Bíblia esses dias, isso tem me levado a mudar a minha decisão. Quer ver? Vou te contar uma experiência pequenininha. Hoje eu estou aqui, na escala, olha bem. Estou aqui. Hoje essa escala aqui de trabalho não é minha, não, era do colega. Quando ele falou a primeira vez para mim, que ele ia em Minas, e no casamento lá da parente dele que ele queria assistir, e eu falei não, depois só me cobrou, lendo a palavra, sabia? Lendo a palavra, só me cobrou, não, você vai falar sim para ele que você vai ficar. Mesmo que se você aperta um pouco, possível que você tenha, você vai, porque quando ele precisou de você, ele te ajudou. Quando você precisou dele, ele ajudou, quando você vai ajudar ele. Então, pessoal, a palavra de Deus, ela muda. Não sei nem expliquei nada para isso dele, só sei que eu vou ficar. Eu não ia ficar, mas eu vou ficar. E como é que vai ser? Não, você sabe, depois a gente resolve isso aí, não preocupe o dia que você vai pagar, trabalhar, não, a gente sabe, pode ser logo, pode ser não ser, não tem necessidade agora. Mas foi lendo a palavra. A palavra de Deus, ela leva você a mudar de atitude. A palavra ela tem que mudar a sua vida, se não mudar, você não está entendendo. Você está lendo só por ler. Se você ler com o coração aberto, em oração, a palavra vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Por isso que eu digo, se você ler os evangelhos com o coração aberto, coração sincero, com temor, você vai entrar no céu. Porque a palavra, ela nos ensina o caminho. Agora, muita gente, eu estou te falando de pessoas que eu conheço, pelo comportamento, pela maneira de viver, pelas atitudes, essas pessoas, infelizmente, elas não vão entrar no céu. Pensam que vão, mas não vão. Como é que você faz isso? Pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Não foi que eu aprendi de alguém, de pastor, de seminário, não. Foi da palavra, a palavra, pessoal, a palavra nos ensina tudo. Tudo que você quer saber, está na palavra. Agora, às vezes não é fácil. Você tem que ler igual eu falei, eu gravei uma palavra sobre Cantares de Salomão, que é um livro que eu falei, que é pouca gente que fala sobre esse livro, você vai receber ainda, não recebeu ainda. Eu li inúmeras vezes, mais de umas 10 vezes eu acho o texto. Quando eu li a primeira vez, eu falei, opa, ele não faz nada. Eu fui ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, voltava. Você vai receber essa palavra sobre Cantares, capítulo 6, salvo engano. Uma mensagem, um assunto que você não vê, corre ninguém, nem um pregador, até famoso, falar. Por quê? A leitura. Ali tem coisas preciosas, Cantares. Mas Cantares é livro de sabedoria humana. Ali é tudo, não tem nada a ver com a Bíblia, tem. É tipos, símbolos, que você vai aprender através dos tipos, das tipologias e simbologia. O Senhor fala, usa linguagem figurada. Jesus usou muito figura, muito tipo para ensinar. E por que Salomão não podia usar? Salomão, o escritor de Cantares, usou muito tipo, pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que buscar entendimento. O que aquele tipo ali, aquela simbologia tem um sentido espiritual para você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você ler, você vai entender.
pessoal. Então aqui, voltando para a palavra, né? Estamos saindo um pouco hoje aqui. Vai ser assim mesmo, por isso que a mensagem vai ser mais longa. Eu vou entrar por aqui, sair por aqui. Ó, desperta, desperta. Primeiro despertar é para salvação. E aqui que muita gente fica. Tem muitos crentes hoje, chamados crentes, que precisam despertar para salvação. Para buscar ter um espírito de salvação. Muita gente não entende o que é salvação. Salvação não é levantar a mão na igreja um dia. Salvação não é ter o nome arrolado no livro da igreja. Não estou dizendo que é errado, não. Não quer dizer que você está escrito no livro da igreja e você está no céu, não, pessoal. Muita gente tem no livro da igreja e não está escrito no livro da vida, pessoal. Salvação é você ter a vida transformada. Eu estou falando para mim também. Você ser diferente. Tem que fazer diferença. Eu tenho que ir no serviço aqui, ó. Estou aqui hoje, aqui tá fechado. Tem muitos colegas que trabalham aqui. Se eu não fizer a diferença aqui na minha atitude, se eu não olhar, não comentar até pelas costas, poxa, como é que é Zé Carlos e tal, se não tiver um bom testemunho, eu não sou salvo, pessoal. Por quê? Porque Jesus falou que a árvore boa dá bom fruto. Se eu sou árvore boa, não tem como eu não dar bom fruto aqui nesse lugar de trabalho com os colegas. Agora, se os meus frutos são ruins, se são queixinhos, então eu sou árvore ruim. Eu nem sei o que elas falam, não quero nem saber. Eu espero que eu estou dando um bom testemunho. Eu tenho procurado fazer isso. Mas elas julgam. E a árvore boa vai dar bom fruto. Quando a árvore é ruim, ele vai dar frutos ruins. O espinheiro nunca vai dar a uva. Não, o espinheiro vai dar espinho. Então, se você é árvore ruim, os seus frutos vão ser notórios. Se você é árvore boa, os seus frutos vão ser notórios também. Tá? Então tem muita gente, eu vou bater nessa tela aqui, por isso que eu digo, senão usar muitas pessoas, só identificou, eu até comentei com alguém, quando as coisas começarem a acontecer, que Deus começar a fazer um reboliço, esse canal, escreve isso aí, depois você vai me cobrar, vai salvar milhares de pessoas, pessoal. Esse canal, Alfion, vai salvar milhares de pessoas, tá? Então, o primeiro despertar é para salvação, e muito crente não tem salvação, pessoal. Lamentável falar isso, não tem. Por quê, cara? Porque ele não nasceu de novo. Jesus falou para Nicodemos, você é príncipe de Israel, Nicodemos. Você conhece muita lei, só que você ainda não nasceu de novo, Nicodemos. Para você ver onde você tem que nascer de novo. Ele era príncipe. Ele ensinava a lei, ele era uma figura importante ali, mas no povo escolhido da promessa de Israel, mas não era salvo. E hoje tem príncipes tem pregadores hoje que não são salvos ainda, pessoal. Nem eu estou falando isso, não é realidade. Tem pessoas que através da palavra dele salvou alguém, que ele vai no dia do juízo, vai ser julgado lá no trono branco. Por que você está falando isso? Porque é verdade. Felizmente. Pelo fruto você conhece a árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Então o primeiro despertar é para a salvação. E muitos não entenderam ainda. Muita gente não entendeu ainda. E o segundo despertar? Para a santificação. Aí complica mais um pouco. O segundo despertar aqui, desperta, veste da tua fortaleza. O segundo despertar é para a santificação. E Jesus falou que a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Mas como? Deus é santo. Eu vi uma pessoa falar uma vez: esse pessoal se diz santo. Olha bem, o crente ia falar. As pessoas dizendo que é santo, não é a Bíblia que diz. Que o cristão ele tem que ser santo no seu viver. Santo quer dizer separado. Ele não tem lugar na vida dele para as coisas deste mundo. Ele não ama as coisas do mundo, não tem prazer. Ele sente mal com as coisas do mundo, porque ele foi transformado. A linguagem dele é diferente. Ele não se dá bem em certos lugares, onde todo mundo está ali à vontade. Não precisa nem falar onde que é, né? E está lá o crente lá no meio da bagunça, no meio daquele clima ali, onde a carne está exposta, onde toda a sujeira está ali. Se pensar em sujeira, está ali. Está lá o crente bem no meio lá. Eu pergunto, pessoal, sede santo porque eu sou santo. Aí já é a segunda, é mais complicada ainda. O primeiro e o segundo despertar é despertar para a santidade. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é o mundo, o amor do Pai... O que é o mundo?
é as árvores, é o mar, é as montanhas, não, a natureza, isso é a natureza. O mundo é um sistema mundano, o sistema que está conduzindo as pessoas. Quer ver? Vou dar um exemplo? Roupa, vestes. Quem que conduz as pessoas? Tem um condutor? Quem é? O sistema. Aquilo que é criado, as pessoas fracas, né? A maioria fraca, né? O próprio Jesus falou que perdido seria igual a areia do mar. Alguém perguntou, Senhor, são muitos que se perdem? Muitos que se salvam, não recordo bem. O Senhor falou o quê? A mensagem que eu vi: porfiai para entrar pela porta estreita, porque grande espaçoso o caminho que leva a perdição e muitos andam por ele. Porfiai, se é porfiar, porque é difícil, é luta, é sacrifício, é renúncia, para entrar pela porta estreita. Aí muito crente fica aí na porta estreita, porque as palavras, que não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aí a mensagem foi todinha só aqui no Desperta. Isso que eu digo, por isso que o senhor falou que antes eu pregava 10, agora é 20 a 30 por causa disso. Ó. Eu fiquei no primeiro versículo, estou terminando já meu tempo. É o segundo Desperta, a santificação. E aí é mais estreito ainda. É fácil? Para ter santificação, primeira coisa, você vai ter que ter uma vida de oração. Não é orar 3, 4, 5 minutos e boa noite, papai, vou dormir, não. Não, é hora de oração, de luta. É como alguém canta no louvor aí, não sei se você prestou atenção. Você está dormindo tranquilo, ninguém bateu, você acordou de noite, você é um cristão, é para você orar, meu irmão. Tem uns que até não estão passando bem, mas vai orar, falar com o papai do céu. Ser santo é ser consagrado. Ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, coisa que muita gente acha estranho. Eu fico triste com isso, pessoal. Os profetas ouviam a voz de Deus. Os apóstolos ouviam a voz de Deus. E o crente hoje não pode ouvir a voz de Deus. Que diferença. Eu no começo da minha caminhada, eu me colocava uma grande diferença entre eu e os profetas da Bíblia e os apóstolos. Eu achava que era um coitadinho, mas não, pessoal. Eles eram pecadores igual a nós. Olha Moisés. Moisés ficou impedido de entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha ali 2 vezes. Ou 3, não sei, não me recordo bem. Ele foi impedido por causa disso. Deus falou, você não vai entrar por causa disso. Nas águas de Meribá. Você não glorificou meu nome lá. Ele queria entrar, mas Deus foi impedido. E era o homem de Deus, pessoal. Então a coisa não é assim. A coisa é muito séria. Para você ter uma vida santa, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa consagrar a sua vida. Ah, mas não sei o que é jejum, aprende, ora a Deus. Simples, não é ficar sem comer, não. Tem uns que tem jejum que você pode beber água, suco, só não pode comer comida sólida. E está lá na Bíblia, lá. E Elias comeu uma botija de água e um pão que o anjo trouxe para ele, que caminhou 40 dias e 40 noites. Com aquela botija de água e aquele pão. Caminhou 40 dias e 40 noites. Até Horebe, monte de Deus. Tá? Aí tem jejum que pode beber, pode comer, pode beber suco, líquido. Onde está? Onde está? Quero saber. Pessoal, é isso. Eu estou falando para vocês que vocês vão ouvir muitas coisas que você não ouve fácil. Pelo menos eu não ouço. De vez em quando eu gosto de ouvir uma coisa ou outra de outros canais aí. Eu não tive uma igreja só. Eu fiz seminário. Eu tive algumas igrejas. Quando eu fui para o seminário, eu estava numa igreja. Depois que eu voltei, eu fui para outra. Eu andei visitando outra. Eu conheço alguma coisa de igreja. Tá? Mas muitas coisas que eu falo aqui, eu não vi ninguém falar, pessoal. Muitas coisas que eu falei, eu não vi ninguém falar. Eu aprendi com meu pai que está no céu. E com a palavra dele. Tá bom? Ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Me ajuda aí. Se você acha que está ouvindo coisa aqui que está te edificando, está começando a mexer com o seu coração, com a sua vida, para você levar uma vida melhor, mais perto de Deus, de mais intimidade com Deus, se você acha que isso está sendo bênção para você, então por que guardar para você? Por que não compartilhar? Amém? Pai do Senhor Jesus, boa tarde, Deus abençoe a todos.